E o Piauí é um desses estados que querem utilizar a Sputnik V. O governador Wellington Dias falou sobre a decisão da Anvisa e disse que já amanhã tem uma reunião com o Fundo Soberano Russo para dar andamento à chegada da vacina russa ao Brasil e ao Piauí. O Piauí, por esse 1%, vai receber 2 doses, vai receber 64 mil doses. Então, nós vamos escolher uma cidade que tenha mais ou menos 32 mil pessoas para vacinar. Ali vamos aplicar a primeira, a segunda dose, como foi feito em Serrana, acompanhado ali pelo Butantan, não é? E assim em cada um dos estados. É mais ou menos essa a ideia do que a gente trabalhando. Mas nós estamos querendo também ter da parte da Anvisa que a gente possa fazer isso, porque o ciclo do vírus são 21 dias. Tá certo? A vacina é um falso vírus que também ajuda a ter resultado. Quando você toma a vacina, primeira dose, se demorar um período, você fizer um exame, já vai ter o chamado IgG elevado, ou seja, a sua proteção, não é? Os seus anticorpos já estão mais fortalecidos. Por isso que faz a segunda dose, ali de novo completa a imunização. Então, a ideia é trabalhar com a ciência, é trabalhar cumprindo o regramento, mas não perder, aí, doutora Carol, não vamos perder que tem uma lei no Brasil. O governador chegou a falar aí que vai fazer uma experiência aqui no Piauí, como foi feita em São Paulo, utilizando a Coronavac do Instituto Butantan e escolhendo lá, no caso de São Paulo, uma cidade que foi Serrana, para imunizar praticamente 100% da população adulta e controlar a pandemia. No caso, o governador quer escolher uma cidade de aproximadamente 32 mil habitantes para fazer essa vacinação em massa, utilizando a Sputnik V. Para entender melhor o que está valendo sobre essa vacina, que tem mais de 2 milhões de doses contratadas pelo governo do Piauí, nós vamos conversar agora com o médico infectologista e pesquisador Carlos Henrique Neri Costa. Olá, doutor Carlos, bom dia. Bom dia a todos. Bom, doutor Carlos, na verdade, são mais 2 imunizantes, agora 6, né, que fariam parte desse Plano Nacional de Imunização, só que no caso da Covaxin, que é a vacina indiana, e da Sputnik V, que é a vacina da Rússia, tem algumas condicionalidades impostas aí pela Anvisa, mas que trazem segurança para a população, já nesse momento, na sua opinião? Sem dúvida, né? Cada vacinado é um protegido, né? Quando são milhares de pessoas vacinadas, são centenas, talvez milhares de vidas que estão sendo poupadas. Então, não só a necessidade de proteger a população, mas a necessidade de proteger rapidamente, para que a gente possa sonhar com aquela coisa chamada de imunidade de grupo e chegarmos a um estado em que a doença cede de forma mais estável, mais definitiva. E, além disso, essa aplicação maciça, rápida de vacina, ela é fundamental para a prevenção da emergência de novas variantes, que podem ser muito perigosas, como aconteceu a última vez com a Índia, aconteceu com o Brasil, aconteceu na Inglaterra. Então, a vacina é uma absoluta emergência e prioridade para o controle da Covid e se prevenir mortes por essa doença. O senhor que está acompanhando todo o desdobramento, né, desses imunizantes. A vacina da Rússia, ela foi envolvida numa série de questionamentos em virtude da ausência de informações ou da demora da chegada de informações solicitadas pela Anvisa. Nesse momento, essa liberação para importação já traz, então, para a população a tranquilidade de que essa vacina pode ser administrada? Não, eu pessoalmente, minha interpretação pessoal é que houve um exagero da Anvisa, um claro exagero em relação a essa vacina. A vacina está sendo utilizada largamente em países como o México, como a Argentina, inclusive com entidades regulatórias, e na Hungria também, com resultados excelentes de segurança e de eficácia. Então, a vacina também mandou uma série de documentos mostrando justamente como é o processo operacional de produção, os critérios utilizados para a vacinação. Eu creio que estamos satisfeitos. O problema que a Anvisa colocou, o problema principal, não se refere nem à efetividade. A efetividade é ótima, tem estudos de fase 3 recentemente publicados. O que ela colocou é o seguinte, que essa vacina, ela é feita, o material genético do coronavírus é colocado dentro de outro vírus que não tem a capacidade replicativa, certo? Chamado adenovírus. Esse adenovírus, se tiver alguma capacidade replicativa, ele dá uma doença mínima, uma virose comum
que acontece normalmente na população geral. Mas, por segurança, estabelece um limite de detecção. E o limite oferecido de detecção desses eventuais vírus replicantes, então, tem o adenovírus, ele não é replicante, dentro dele tem o gene do coronavírus, e então ele é injetado das pessoas. Ele só se reproduz, ele não se reproduz, ele só fica localmente, tem experimentos mostrando isso daí, então nós estaríamos com o problema resolvido. O problema é que a Anvisa resolveu colocar como padrão o padrão da Agência de Liberação de Drogas dos Estados Unidos, FDA. Quer dizer, é um limite de detecção, ou seja, eu consigo ver até tantos vírus replicantes ali dentro. E o limite colocado pela agência russa é maior do que o limite da agência americana. Foi esse o ponto que a Anvisa se bateu, o ponto principal, e impediu então a realização. O que, na minha opinião, não existe, por exemplo, não houve nenhuma única partícula replicante detectada até hoje nas vacinas distribuídas, não só na Rússia, como no mundo afora. Então esse risco é um risco teórico, né? O limite de detecção é maior e os lotes todos são examinados, e isso foi o que levou os governadores a pedirem, a reconsiderar o pedido inicial. E a Anvisa respondeu ainda, no meu ver, de forma muito tímida, e particularmente diante da gravidade da pandemia. Eu acho que, diante da experiência do México e da Argentina, com suas agências regulatórias, a vacina deveria ter sido usada plenamente já para uso no Brasil, na quantidade recomendada pelos governadores, que são quase 40 milhões de doses para ser distribuídas por todo o país, com todos os critérios. Mas 1 milhão de doses, diante da gravidade da crise no Brasil, é muito pouco, na minha opinião. Tá aí, então, as explicações de quem entende, gente. Uma explicação técnica, né? Para que a gente não fique com receio de utilizar um imunizante que, na verdade, chega para proteger. Doutor Carlos, enquanto o senhor falava, eu lembrava de muitas falas que nós já ouvimos de muitos pesquisadores, inclusive, desde que a gente nasce, ainda na maternidade, a gente toma vacina. A gente sabe que foi tudo muito rápido, né, para a chegada dos imunizantes, um desafio para a ciência para descobrir as vacinas contra a Covid-19, mas é preciso confiar na vacina. Como o senhor diz, a gente já está, inclusive, colhendo alguns frutos da redução de alguns números, né, importantes de vidas que estão sendo salvas por causa da vacina, né? Nós temos que ressaltar também a iniciativa dos governadores do Nordeste, iniciativas de fronteira, de tentar adquirir mais uma vacina, de passar os limites, as restrições que sofreram as vacinas, a Coronavac e a Oxford AstraZeneca, pela incapacidade de produção na escala necessária pelo país. E por uma série de problemas que nós estamos acompanhando aí na CPI, sobre as vacinas no país. Então, diante de tantos problemas, a iniciativa dos governadores foi absolutamente louvável. Esperávamos que o Brasil tivesse importado uma grande quantidade dessa vacina para distribuir logo para a população. Mas, infelizmente, a agência regulatória do Brasil não é aquela agência transparente como são, por exemplo, o FDA, que junta, a sessão é pública, e são pessoas que debatem e fazem uma nota e uma longa discussão, uma nota que todos veem. Não é assim como o Brasil. O modo brasileiro de decisão da Anvisa não é a mesma maneira que fazem nos Estados Unidos, que é uma forma mais transparente de emitir o parecer. Por isso é que eu acho que que a coisa é um pouco obscura, principalmente em relação à restrição do uso para o povo brasileiro via Consórcio Nordeste. Queria agradecer ao doutor Carlos Henrique Neri Costa, médico infectologista, pesquisador. Obrigada, doutor Carlos, mais uma vez por colocar mais luz nessa discussão. Bom dia para o senhor. Muito obrigada, realmente.